Meu querido, Deus, como eu falei, e se você tem acompanhado as pregações, eu quero dizer que eu estou sendo visitado de uma maneira como eu nunca fui. No ano em que morreu o rei Uzias, eu tenho usado essa palavra para descrever no ano do problema, no ano que as coisas complicaram, no ano que o caldo entornou, que a coisa desandou, que o caldo azedou, no ano que a gente achou que ia ser de um jeito e de repente tudo saiu do eixo. Nesse ano eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. É o ano das experiências, é o ano do romper, é o ano que nós vamos viver o melhor de Deus, o mais de Deus. E nós estamos falando, eu tenho usado personagens, falei sobre Isaías, falei sobre Pedro, falei sobre Paulo, tenho falado sobre conhecer Jesus nesse tempo, não só de informações, ou de ler, ou de histórias que a gente ouve, a gente cresce ouvindo sobre Deus, ouvindo sobre Jesus, mas não, esse é o ano que nós precisamos conhecer Jesus, e vamos conhecer Jesus de uma maneira, de uma perspectiva, de conhecer, de experimentar, de experiência, de uma revelação espiritual, de uma maneira como nós nunca vimos, de uma maneira pela qual nós nunca experimentamos, porque esse é o tempo que o Senhor escolheu para isso, e eu creio, e eu tenho experimentado, e eu já tenho visto, ouvido testemunho de pessoas que têm experimentado. Então eu quero continuar nessa linha, pregando e falando, te incentivando. Conheça o Senhor, prossiga em conhecer o Senhor, continue a pedir: Senhor, abra os meus olhos para o sobrenatural, abra os meus olhos para eu contemplar a tua grandeza, a tua majestade, faça com que eu enxergue além de coronavírus, além de televisão, além de WhatsApp, além de tudo aquilo que todo mundo está falando, que eu possa elevar os meus olhos e começar a ver aquilo que ninguém enxerga, porque eu quero começar a ver de um âmbito espiritual, eu quero ter a revelação da tua glória, da tua santidade, da tua majestade, e isso, meu querido, vai mudar totalmente, de vez, a nossa vida, a nossa história, a maneira de como nós enxergamos a vida, a maneira de como nós enxergamos as dificuldades, a maneira de como nós enxergamos e tratamos os problemas. A gente vai perceber que os problemas talvez continuem, talvez 2021 a gente vai ter que enfrentar uma outra situação, mas a gente vai perceber que a gente vai estar mais forte, a gente vai estar mais preparado, e a gente vai vencer com sobra, a gente vai vencer com goleada. Talvez esse ano foi o ano do treino, que a gente vai lá, vai vencer no segundo tempo, fazendo gol ali nos 45, mas eu quero dizer que nós vamos vencer, quer seja no segundo tempo, mas isso é uma preparação para que o ano que vem a vitória seja de goleada, porque o Senhor Ele quer e Ele está nos preparando para algo melhor. Você crê nisso, meu querido? Então eu quero convidar você, não vou convidar você ainda nada, por enquanto eu vou convidar você só a ouvir, não vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Eu quero falar vou tentar lembrar de uma ilustração, você deve lembrar melhor que eu, uma ilustração muito conhecida, de 4 cegos, que de alguma maneira foram no zoológico e quiseram conhecer um elefante, ver como era o elefante, e cada um foi numa parte do elefante, e um se deparou com o elefante na parte traseira, e ele foi tateando e ele encostou no rabo, e a percepção dele do elefante, ele falou: olha, o elefante parece uma corda. A percepção que eu tenho, então o elefante é igual uma corda. Daí um outro foi na parte lateral e começou a tatear. Não, um elefante,
ele é parecido com uma grande parede, uma muralha muito grande. Daí um outro foi meio de frente, mas na parte lateral, e pegou aquela pata enorme e abraçou, e falou: não, o elefante é como se fosse um grande tronco de árvore. O elefante é muito parecido com um tronco de árvore. E o outro ainda foi bem de frente com o elefante, e pegou na sua tromba, e abraçou e tateou a tromba, e falou: não, o elefante, ele parece, para mim a percepção que eu tenho, que o elefante é como se fosse uma mangueira de bombeiro, e assim, cada um saiu com uma perspectiva, ou com uma visão, eram cegos, mas com uma visão do que era o elefante, de acordo com o lado que cada um teve acesso, ou o lado que cada um percebeu. E eu quero dizer que nós somos esses cegos diante desse elefante chamado vida, ou desse elefante chamado problema, ou desse elefante chamado circunstâncias. E a gente muitas vezes, dependendo como a gente percebe, ou do ângulo que a gente se depara, ou a gente acha que o problema é isso, ou esse ano está parecendo isso, mas hoje eu quero, por isso que nós precisamos ver o Senhor, porque o Senhor é aquele que, além de tirar a nossa cegueira, Ele abre os nossos olhos, Ele nos leva de um ângulo que a gente consegue ver o todo, a gente consegue perceber a tromba, a pata, a gente percebe, o elefante é isso, e hoje Ele quer nos levar e perceber, entender que a vida é muito mais do que isso que você tem percebido, muito mais do que o Jornal Nacional tem falado, muito mais do que as redes sociais têm mostrado, muito mais do que aquela vizinha tua tem falado, muito mais do que a novela mostra, muito mais do que aquilo que você sonha. A vida que Deus tem para você é muito maior do que tudo isso, só que para isso nós precisamos ter uma revelação de Deus, nós precisamos encontrar Ele, a gente precisa ser curado dessa cegueira, a gente precisa ser elevado a uma altura, aonde a gente consiga contemplar as coisas de um ponto de vista, aonde o natural não nos leva. Por isso que está todo mundo, cada um defendendo o seu ponto de vista, cada um fala. Você joga um assunto na internet, então lança um assunto, fala sobre tal, nossa, de repente está uma polêmica, porque cada um, na verdade, é um cego falando, não, parece um tronco de árvore, o outro vai lá e fala, não, é uma corda. Na verdade, todos estão carecendo daquilo que eu e você estamos aqui sendo convidados a presenciar, que é a glória de Deus, que é ver o Senhor, que é ter a revelação daquilo que olho humano não consegue mostrar, daquilo que intelectualidade humana, que inteligência, que livros de universidade, que nada pode mostrar, porque a palavra de Deus fala que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Então, meu querido, o Senhor nos chama nessa noite e vai mostrar um personagem que, por conta de não perceber e por causa de como ele estava enxergando a vida, por causa da leitura aí, e eu quero falar que nós estamos diante de uma situação que tem feito muita gente desistir da vida cristã, muita gente desistir do casamento, muita gente desistir da vida, do futuro, da bênção de Deus. Deus está chamando, usando todas essas situações difíceis, Deus está usando a injustiça, a corrupção, tantas coisas horríveis, não é? Isso aí não é de Deus, mas Deus está usando, permitindo a morte do rei Uzias, para levar você a ter um encontro com Ele, mas de alguma maneira a gente fica olhando só de um ponto de vista, e sabe que isso daí nos leva a desanimar, a nos frustrar, ou tentar, olha, meu Deus do céu,
A gente precisa do ponto de vista de Deus, mas o óculos ajuda bem num ponto de vista humano aqui também, falar a verdade. Nós estamos diante de palavras como corrupção, violência, injustiça, fraudes, crises de ética, crise na ética, na moral, na família, nos governos, na economia e tantas coisas. Estamos vivendo realmente um tempo muito difícil. E o que surge em nós são sentimentos de medo, insegurança, incerteza, injustiças, frustrações, solidão, e tudo isso vai nos levando, vai nos trazendo a um desânimo, e nos leva a querer parar pelo caminho, nos leva a desistir, nos leva a muitas vezes a dizer a palavra: não aguento mais, não quero, não consigo, chega, basta. E por conta disso eu quero tratar nessa noite a palavra com um tema que diz assim: cuidado para não desistir, porque a linha de chegada existe um prêmio maravilhoso que Deus tem para você. Se você prosseguir, se você se manter firme, se você realmente falar: não, eu quero ver o Senhor, eu quero ter a revelação, eu quero experimentar isso que se fala, eu quero ver o Senhor, eu quero ver a glória, eu quero aprender então um pouquinho mais dessas coisas espirituais, eu quero ter o discernimento de enxergar, quero aprender mais da palavra. Você não sabe o que te aguarda, você não sabe o que te reserva, você não sabe a alegria, a paz, a plenitude, a satisfação, a felicidade que está logo ali. Mas por conta de tudo isso que eu falei, muita gente, por causa de medo, insegurança, desânimo, frustração, você viu, muito injusto isso, nossa, mas é muito mesmo. Vamos enumerar quanta injustiça no governo, quanta injustiça na saúde, quanta injustiça social, quanta injustiça, vamos começar, quanta injustiça às vezes na tua casa, na família, quanta injustiça da tua mãe com o teu irmão, porque teu irmão erra, faz coisa, mas às vezes tua mãe prefere ele. Tá vendo? Eu tento fazer tudo certinho, e tantas coisas, mas eu quero a igreja, e tantas coisas, mas eu queria falar para você e ler hoje um texto e tirar algumas lições. Primeiro tema: cuidado para não desistir, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, em Salmo 73, versículo de 1 a 17, foi muito fraco, eu vou dar chance de novo, porque senão eu fico frustrado, senão eu penso em desistir. Salmo 73, de 1 a 17. Agora não vou desistir mais, vamos lá. Meus queridos, projeto aí, mas eu vou ler aqui, que agora eu estou enxergando, que beleza, meu Deus do céu. Vamos lá, tudo certo ali? Vamos lá, Salmo 73, de 1 a 17. Salmo da família de Asaf, conta a história de alguém que, muito temente a Deus, um ministro de louvor, um pastor André, um Lucas, alguém muito especial, que de repente se sente frustrado, se sente abatido por algumas coisas. Diz assim a palavra de Deus, e Asaf falando, isso daqui ele contando a experiência, não é no momento que ele está passando, mas depois, como se fosse um testemunho dele, para as futuras gerações, para você e para mim. Diz assim a palavra de Deus: certamente Deus é bom para Israel, para a igreja, para os puros de coração, mas quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens, não ficam doentes. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão,
com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra, são poderosos e falam, por isso o seu povo se volta para eles, e bebe as suas palavras até saciar-se. Esse povo fala, vai para a televisão e fala tanta asneira, mas todo mundo fica babando o que eles falam, como são intelectuais, ai como fazem, ai olha o que eles falam, como eles, olha os conselhos e como eles se divertem, como eles são felizes. Esse povo, olha como eles se orgulham das tramóias e de tantas coisas, de como ganham dinheiro, de como fazem isso, de como traem suas esposas, seus maridos e quantas coisas. Versículo 11, eles dizem, como saberá Deus, terá conhecimento Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas, não estão nem aí. Certamente, Asaf falando, foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, eu me manter na igreja, sendo uma pessoa correta, não mentir, não enganar, não trapacear, não adulterar, não, de alguma maneira não ser como esses daí, certamente foi-me inútil, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado, tenho muito problema. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Se eu tivesse agido como eles, não seria certo, eu teria talvez decepcionado algumas ovelhas tuas. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim entender por que acontecem essas coisas, porque homens maus se dão bem na vida, e porque homens de alguma maneira tementes ao Senhor sofrem e às vezes ficam doentes e morrem, enquanto outros parecem que só se dão bem na vida. Quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, mas por conta disso, por ver tudo isso, quero voltar no versículo 2, por causa de perceber tudo isso, quanto a mim, por conta de tudo isso, os meus pés quase tropeçaram, por pouco eu não desisti, por pouco eu não escorreguei, até que entrei no santuário de Deus, até que eu vi Jesus, até que eu conheci Jesus, até que eu tive a revelação, até que eu tive uma experiência com Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Então eu comecei a enxergar as coisas. Quando eu entrei, quando eu tive uma experiência com Deus, quando eu fui para a igreja, e ali no momento de adoração, no momento de busca com Deus, enquanto eu estava lá, ai Deus, eu não aguento mais ver o outro lá prosperar, eu não aguento mais, de alguma maneira eu estou aqui sofrendo, eu fico doente, eu saio de uma enfermidade e entro em outra, a hora que as coisas estão começando, parece que dá certo, eu perco o trabalho, a hora que eu arrumo o trabalho, eu bato o carro, a hora que eu bato o carro, parece que daí, Deus, eu preciso de Ti, eu não sei mais o que fazer. De repente, nessa busca, ele tem uma experiência com Deus, e ele vê o Senhor, e ele fala, ali eu compreendi. Como compreendeu? Ali ele teve uma revelação, ali os olhos dele, foram abertos os olhos dele, ele teve uma experiência, muito mais do que nos livros. Peraí, me explica por que o justo sofre, por que o ímpio prospera, por que o bom morre, por que o crente às vezes perde o emprego, e aquele que faz trapaça, aquele que engana, aquele que mente, parece que recebe ele é promovido. Como que acontecem essas coisas? Aonde que está escrito isso? Me explica. Não, ele viu o Senhor, ele teve uma experiência, e fala que a vida dele mudou. O que isso tem a ver com a gente, meu querido? Eu quero dizer que esse texto e essa mensagem tem tudo a ver com cada um de nós, porque quantas vezes você e eu já pensamos coisas semelhantes? Por que está acontecendo comigo? Por que isso? Cadê Deus?
Por que Deus permitiu essa enfermidade? Por que Deus permitiu que morresse? Por que Deus não curou? Por que Deus levou? Eu estou na igreja todo dia. Por que Deus não realizou um milagre? Por que? De alguma maneira a gente está aqui servindo e a gente passa por problema, enquanto parece que outros fazem, apronta, e parece que está tudo certo para essas pessoas. Vai falar que você nunca pensou nisso? E vai falar que quando você pensa nisso, não vem um abatimento, não vem uma... Será que vale a pena continuar? Será que vale a pena ir para a igreja? Será que vale a pena realmente orar? Porque o outro lá, estou tentando fazer tudo certinho, o outro faz tudo errado, parece que dá tudo certo. Eu estou lá fazendo e... Está vendo os corruptos lá? Fazem, parece que está todo mundo bebendo as palavras deles. Tanta baboseira, tanta coisa sendo falada que não é possível. Às vezes eu olho e falo assim, não, eu acho que qualquer cego consegue enxergar, mas parece que não, está todo mundo pensando diferente, não enxergando o que eu enxergo. Falo assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Será que sou eu? Será que é a tua palavra que está errada? Será que sou eu? Deus, será que está valendo a pena? Mas eu queria hoje tirar algumas lições. Para quê? Porque você lembra o tema? Será que vale a pena desistir? Porque esse texto ele fala, quanto a mim, ele começa falando, coloca o versículo 1 e 2 do Salmo 73. Quero pedir um pouquinho de paciência, porque hoje Deus vai falar muito aqui, viu? E eu tenho certeza que talvez pessoas que entraram aqui, pessoas que já pensaram em desistir, a cada semana pensam em desistir, ou já desistiram, já voltaram, já fica aquela coisa assim. E a gente é muito assim, ser humano, parece que a gente é gangorra, né? A gente é muito bipolar. Um dia a gente acorda, agora vai. Não, vai ali na esquina, já vê aquela pessoa, não vai mais também. A gente é muito assim, é um negócio, basta um olhar, basta uma palavra, basta uma postagem, não precisa você nem ver. Você acorda bem, agora eu vou, hoje eu vou, não sei o que. Você viu um negócio, rolou o celular, já, quero viver mais também. E assim, mas esse texto ele fala certamente, ele começa a fazer uma afirmação, e esse versículo é o final, ele começa pelo final, pela conclusão. Ele fala, certamente Deus é bom para Israel, certamente Deus é bom para a igreja, certamente Deus é bom para os puros de coração, certamente Deus é bom para os fiéis, certamente Deus é bom para aquele que de alguma maneira se conserva puro, Deus é bom para aquele que faz as coisas certas. Vai para o 2. Porém, mesmo com essa conclusão, eu, por causa de algumas coisas, os meus pés, ou quanto a mim, eu quase parei, eu quase tropecei, eu quase desisti, eu quase fiz igual você, por causa dos mesmos motivos. E eu queria pensar algumas coisas, o que levou Asaf quase a desistir, e ponderar, porque talvez seja os mesmos motivos que tem nos levado, que tem te levado a desanimar. Você que está na tua casa aí, assistindo, você que está nos acompanhando, talvez seja o que tem te levado a ficar na caverna. Não que você que está aí por causa de vários detalhes, continue aí, mas você às vezes que eu estou aqui porque aqui é mais quentinho, eu estou aqui porque eu estou assim já, é muito complicado, eu estou aqui porque é difícil. Talvez seja, ou talvez porque você já tem escorregado mesmo. Vê se não foram por causa de algum desses motivos. Primeiro motivo que eu entendo que levou Asaf quase a desistir. Primeiro, ficar
olhando para os lados. Primeiro motivo, e aqui engloba várias coisas, mas eu quero ver algumas coisinhas. Meu querido, primeira coisa que traz desânimo, traz frustração, traz desânimo, nos faz desistir, é você olhar para o lado. E quando eu falo olhar para o lado, porque Asaf começa falando no versículo 3, coloca o versículo 3. Por que meus pés? Por que eu quase desisti? Porque eu tive inveja dos arrogantes. Por que você teve inveja, Asaf? Quando eu olhei do lado, quando eu olhei para o vizinho e vi a prosperidade desse ímpio, eu sei que eu acordo de manhã e vou para a escola bíblica, eu sei que eu estou lá, duro danado, eu acordo cedo e faço, o cara lá é um trambiqueiro de mão cheia, o cara não faz nada certo, o cara engana, o cara trai a esposa, está lá, daí eu olho lá, eu estou lá, faz... não sei, 3 anos tentando juntar um dinheirinho para comprar um carrinho, de repente aquele cara lá chega com um carrão lá, aquilo lá fala assim, Deus, está de brincadeira comigo aí, ó. E por que eu fico, daí vai lá, eu vou lá, o pastor fala, não, Deus vai te abençoar. Quem que está abençoando esse cara aqui? Eu vou não servir o Deus dele, porque acho que estava, daí de repente tua esposa fica doente. Daí você olha do lado lá, a esposa dele passando lá, toda saudável, e você vai lá cuidar. Você começa a olhar. Mas quem falou que é para você olhar do lado? A palavra de Deus fala olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe o que a gente começou, e se tem uma coisa que o inimigo tem usado para distrair o povo de Deus e para trazer desânimo, é justamente olhar do lado. Se usa isso daqui para olhar do lado, se usa tudo, aqui a gente olha tudo, e a gente começa a olhar, e a gente começa a ver, um monte de coisa, até coisa que não é verdade, porque daí você começa a ficar frustrado e revoltado, e aquela sensação vai aumentando, daí você parece que você só bate o olho, ainda olhar para quem está devendo para você, você só vê a pessoa comendo, a pessoa está devendo para você, você foi lá, a pessoa não tem dinheiro, falou que não tem dinheiro, mas você quer perder a paz, você vai olhar para, você vai ver ela num lugar que ela está gastando dinheiro. Se você não pensasse, se você não visse, você não ia ver, e aqui no teu coração, só porque você está com sangue nos olhos, parece que tudo você vê aquilo, mas para quê? Para azedar o teu coração, e daí você já esqueceu de orar, já esqueceu de Deus, a única coisa que você lembra de Deus, fala, aí Deus, está vendo, que adianta, daí você fala assim, ofereça outra face, você fala, ofereça outra face, caramba, eu vou lá oferecer, só se for a outra face da mão, daí eu vou oferecer a outra face da mão, daí você já, porque daí você fala, ou se não você faz, não Deus, abençoa ela, abençoa, vou fazer o que a tua palavra manda, mas daí passa um tempinho, você está igual Asaf, está vendo, adianta eu ser crente, adianta eu fazer tudo certinho, lá a outra fazendo, a outra é trambiqueira, e assim vai. Você lembra o que fez com que Josué e Caleb se diferenciou dos 10? Eles foram para ver a terra, e eles só ficavam olhando para quê? Para gigante, só olhando para lado, só olhando, em vez de eles olharem para o foco. O que era o foco? É a posse, é a promessa. A promessa não era gigante, a promessa não era gigante, a promessa não era muralha, a promessa era os frutos, a promessa era a terra que manava leite e mel. Em vez deles focarem na promessa, naquilo que Deus tinha, eles começaram só a olhar para o lado, só a olhar para o problema, só a olhar para o coronavírus, só a olhar para a doença, só a olhar para a enfermidade. Para de olhar para o lado e olhe para a promessa, olhe para Jesus, olhe para aquilo que Deus tem para você. Para de olhar para o vizinho, para de olhar para o irmão. Não, mas olha aqui, não estou olhando para o vizinho, estou olhando aqui na igreja mesmo. Olha aquele irmão ali, ó. Aquele irmão chegou depois de mim e já está tocando. Aquele irmão chegou depois de mim na célula e já é auxiliar. Aquele irmão já está lá no staff. Aquele irmão já está não sei o quê. E eu estou me sentindo um Asaf, porque não compensa eu fazer tudo, porque eu sou.
E em vez da gente, a gente já começa, meus pés começam já a querer assim. Me sinto injustiçado, independente se tem razão ou não, mas lá para frente a gente vai perceber qual é a razão, qual é a questão é só uma: olhar do lado só serve para algo, para fazer você desanimar, só serve para fazer você se frustrar, só serve para você se sentir injustiçado, só serve para você se sentir menosprezado, só serve para roubar aquilo que Deus tem para você. Porque o que Deus tem para você não está com o vizinho, não está com o irmão do lado, está com Jesus Cristo, está na frente. Lembra, quem mais perdeu aquilo que Deus tinha por olhar do lado, olhar para trás? Pedro, quando fala: eu quero ter uma experiência maravilhosa, Jesus, o Senhor está andando em cima das águas, aí por cima do mar, eu quero, Senhor, pode vir, vem, Senhor, não, vem, pode andar. Puxa, ele começa a andar, olhando para Jesus, mas de repente, ele começa a olhar para o lado, e afunda. Para que lado você está olhando? É para o vizinho? É para o irmão? É para o mundo? É para o WhatsApp? É para o que o outro tem e você não tem? É para o que o outro conquistou e você não conquistou? Independente, eu quero dizer, o que Deus tem para você, Ele tem. Ninguém, o que o vizinho tem não era o que Deus tem para você. O que o outro tem, o que o irmão tem, eu queria a unção do outro. Não, se a unção é do outro, não é o que Deus tem para você. Deus tem algo especial para você. O que Deus tem para Davi, podia ser, talvez, eu falo para mim, eu queria ser um pregador desses que fala bonito. Às vezes eu vejo alguns pastores que falam, e usam umas palavras que eu falo, Nilva, eu queria falar igual aquele cara lá, mas eu não consigo, eu não sei. Até um dia eu ouvi algo que aquietou meu coração. Davi, quando foi enfrentar Golias, quiseram colocar a melhor armadura, a armadura do rei Saul, vai enfrentar o Golias, um gigante. Qual é a melhor armadura? É do rei Saul lá, é a de ouro, 398 mil quilates de ouro. Pesa, é forte, é não sei o que, é a mais bonita, a espada mais forte, mais pesada. Pega tudo isso, dá para Davi. Davi colocaram em Davi ficou assim, ó. Vai lá enfrentar agora Golias. Vai, Davi. Não consigo nem mexer. Davi, mas você tem que enfrentar Golias. Poxa, mas eu não sei lutar desse jeito. Mas como você sabe lutar, Davi? Eu sei lutar de estilingue. Mas como que você quer enfrentar um gigante, um soldado com espada, com lança, com estilingue? Não, é porque na verdade o estilingue é só um pretexto, porque na verdade quem vai vencer ele é o meu Deus. Então, eu vou com o meu estilingue. Sabe, às vezes a gente fica, o que Deus tem pra gente, às vezes não é o que o outro, não é. Vamos parar então de olhar para os lados, vamos olhar para Jesus, porque é Jesus que vai derramar a sua unção, a sua graça, e vai usar o meu fusquinha, vai usar o meu estilingue, vai usar o meu jeito de falar, vai usar o meu jeito simples, vai usar o que eu tenho, porque a glória é dele, eu sou apenas um vaso. Então vamos parar de, não, mas é daquele jeito, eu queria daquele outro jeito, eu queria fazer aquilo, faça aquilo que Deus quer que você faça, e você vai ser o melhor que Deus tem. Meu querido, vamos parar de alguma maneira, a gente fica limitando, porque a gente tem alguns sonhos. Eu quero dizer que o teu sonho não é nada perto do que o sonho que Deus tem para você. Nós precisamos começar a abrir mão dos nossos sonhos para viver os sonhos de Deus. Tem muita gente que está esperando a felicidade do seu sonho e nunca acha, vai morrer sem experimentar, sem viver a felicidade do teu sonho, dos sonhos delas, porque na verdade
aquele sonho nunca existiu, aquilo era uma utopia, aquilo era uma pessoa que ela um dia assistiu na novela e achou que aquilo era o sonho dela, ou um dia ela viu alguém vivendo aquele sonho, um dia ela assistiu no filme sobre o príncipe encantado, e ela fica esperando o príncipe encantado, às vezes Deus tem, o que Deus tem, pode ser até um sapo, mas se for um sapo da vontade de Deus, vai ser o sapo mais ajeitado do mundo, e vai ser o sapo que vai te fazer feliz. Vai virar príncipe, lógico, né? No final vira príncipe, mas eu só estou querendo dizer que às vezes a gente fica querendo viver histórias que a gente assiste, que a gente vê o outro, e a gente nunca vive, porque na verdade aquilo não era pra gente, e a gente sabe, chega um momento que a gente está assim, tô triste, porque na verdade a gente não se abriu, a gente desistiu, porque na verdade a gente só ficou olhando para o lado. Se a gente olhasse para frente, para Jesus, se a gente olhasse para cima, a gente ia perceber o que Deus tem para nós. Meu Deus, gente, eu tenho mais uns 6 pontos aqui, mas eu vou tentar correr mais um pouquinho. Vamos lá, segunda coisa, o que nos leva a desistir, o que levou talvez Asaf a desistir? Ficar comparando resultados. Ficar comparando resultados, versículo 4 e 5, e depois o 13 e o 14, é isso daí, vamos lá. Asaf falando dos ímpios: eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte, eles estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença como os outros homens. Daí vai para ele: certamente foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos da inocência, foi inútil eu ser santo, ir na igreja, ser certinho, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Olha, ele compara, ele fica fazendo uma comparação. Olha, o outro é abençoado, o outro não tem problema, eu tenho problema. Mas você vive com o outro para saber? Ou você só está olhando o carro do outro? Ou você só está olhando o Facebook do outro, só está olhando a foto? Você sabe que foto, às vezes a pessoa está num lugar horrível, mas dependendo do ângulo, você já viu aquelas fotos lá? A pessoa está num lugar lá, tira uma foto, daí você fala, nossa, meu sonho é naquele lugar, você nem imagina onde a pessoa está. Mas não, a gente olha, e daí você começa, olha, eu estou aqui. A gente começa ter uma vida amargurada por comparações, porque o outro tem, porque o outro faz, o outro acontece. A gente começa a ver essas pessoas, esses canalhas, esses bandidos, esses corruptos. A gente começa a ver, nossa, esses caras aí, olha lá, apronta e está sempre com terno, tá? Olha, apronta e está sendo. A gente está aqui sofrendo, eles vão presos e daí acontece, eles são livres, e a gente começa a ver as coisas, e a gente está aqui, sempre é perrengue, é sempre não sei o que. A gente olha o outro, eu fico doente. Meus queridos, a gente vai viver sofrendo. Isso daí, as comparações são terríveis, porque você não tem noção de nada. Isso é muito pequeno a gente ficar, porque eu não tenho noção do que o outro passa, do que o outro vive, como é o sono do outro, como que é a consciência do outro. E se não tem consciência, você não sabe. A gente vai chegar um pouquinho mais para frente, mas a gente precisa parar de ficar vivendo baseado em resultado. O outro foi abençoado, eu não fui, e daí sabe o que eu faço? Eu vou parar. O outro orou 6 meses, conseguiu a namorada, eu já estou aqui na igreja 2 anos, tá vendo? Não vem nada para mim, eu também vou sair da igreja. Olha lá, já tem minhas 3 amigas conseguiram namorado. Fala namorado porque tem muito jovem aqui. O outro já conseguiu trabalho, o outro passou no emprego, o outro já foi transferido, o outro já não sei o que. E a gente começa a ver e a gente fica, nossa, tá vendo? E a gente vai, tá vendo? Eu orei 3 meses, ou eu fiz isso. A gente começa, e tudo isso vai gerando o quê? Eu vou parar, eu vou desistir, você quer saber? E assim a gente vai. Vou correr. Por último dessa parte, tem a outra parte. Por último, o que nos leva a cair?
ficar buscando resposta para tudo. Meu querido, se tem uma coisa que você precisa aprender, nem tudo tem resposta nessa vida. O versículo 16 fala uma coisa muito interessante. Asaf, depois de ver que o outro prospera, que o ímpio faz errado, que ele fala, todo mundo obedece, todo mundo aplaude, ele fala um monte de bobeira, ele fala, gente, vamos fazer uma anarquia, o negócio é bagunçar, o negócio é ir para o inferno, porque o inferno é muito mais legal que o céu. É verdade, vamos todo mundo para o inferno. A gente fica assim, nossa, e todo mundo aplaude, a gente fala, não, gente, Jesus está voltando, tem que se preparar. Ai, que chato isso, né? Ai, já vai crente, né? É verdade, ai, crente é chato, ai, para com isso, e daí todo mundo, a gente fica, ai, por que acontece isso? Por que Deus? É o teu povo, essa turma esculacha o Senhor, essa turma vai lá para uma avenida e a bagunça com tudo, e aí? Essa turma vai lá, fica zombando, essa turma vai para uma rede de televisão e faz, e fala, e esculacha, e quantas coisas, e aí? O que acontece? Por quê? Porque uma pessoa, uma criancinha de 3 anos, de repente, uma família abençoada do Senhor, está lá, descobre, está com leucemia, a igreja ora, todo mundo ora e a criança morre e os pais são fiéis. Por quê? Porque é uma serva de Deus, o Senhor, de alguma maneira, às vezes tem filhos e ora e os filhos morrem. E outras que não estão nem aí, são drogadas, fumaram tudo, cheiraram tudo, a gravidez inteira, e nasce tudo certinho e bonitinho, e é uma bênção. E a pessoa aí pega e joga no lixo ainda as crianças. Por que o Senhor permite isso? Será que vale a pena continuar sendo fiel a Deus? Daí ele está assim, só que ele fala nesse texto, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. E a gente precisa ter isso em mente. Se a gente ficar querendo, é muito difícil, porque eu escrevi, Deus é eterno, criou o homem eterno, por isso a vida não se explica satisfatoriamente sem ponderar a eternidade. A vida não se fecha nesse ciclo, nesse plano. Por isso que não tem resposta para esse plano. Tem coisa que não, e aí? Como que acontece? Porque uma pessoa que nasce com deficiência e passa a vida inteira, como que explica? Não aproveitou a vida, enquanto uma pessoa que foi fiel a Deus, a vida inteira nasceu simples, passou a vida inteira doente, sofreu, foi fiel a Deus, morreu, sem saber o que é aproveitar a vida, enquanto gente que nunca passou a vida falando assim, Deus, cadê o Senhor? Eu duvido que o Senhor existe, eu não estou nem aí, vem aqui, faz cair um raio na minha cabeça, quero ver, cadê o Senhor? Eu estou aqui, eu vou fazer tudo quanto é coisa errada, e está lá, e ele passa uma vida aproveitando tudo, chega no final da vida, pronto, aproveitou tudo e morreu. Essa pessoa passou a vida inteira dando banana para Deus, fazendo tudo errado, e curtiu a vida, curtiu dinheiro, curtiu praia, curtiu prazeres, e aí, e esse Deus? E a gente fica, e aí? Porque a gente só pensa no aqui e agora, nessa caixa, a gente esquece que Deus é eterno, Ele pensa em eternidade, de eternidade a eternidade, Deus é Deus, Ele não pensa, nós somos limitados, a palavra de Deus fala que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não habita nesse tempo, o nosso tempo é um piscar de olhos para Deus, a gente que está aqui preso a esse cosmo, essa coisa aqui, e a gente quer enquadrar a eternidade, Deus, o que Ele pensou, a grandeza dele, a gente quer, não, Deus, me explica, eu quero entender.
Deus, se você olhar e falar, gente, você não tem condição. Por isso que só tem um jeito de você entender: se eu revelar espiritualmente. Existe uma revelação que de alguma maneira, e é assim, são faíscas, porque se eu revelasse tudo, você não tem estrutura para aguentar. A eternidade, ela é algo real. O ser humano, ele está brincando com Deus, achando que vou colocar 100 anos, mas pensar, a Bíblia mesmo fala que passou dos 80, você tem até cansado, enfado, mas não, você pega o meu pai, 80 anos, tá lá jogando bola, então esse negócio de 70 anos é cansado, enfado, porque meu pai não está com 80 anos, ele está mais disposto que eu, joga bola, então vou ter que aumentar isso daí, com meu pai, vou falar, até 100 anos, acho que o homem está lá jogando bola ainda. Glória a Deus por isso, né? Amém. Recebe aí, eu sei que o senhor está aí, curtindo tudo aí, mas, vamos lá, 100 anos, e a gente quer entender tudo aqui. Olha, morre, sofre, meu querido, primeira coisa que você precisa sair desse mundinho de percepção só natural, porque senão se ficar só no natural você vai desistir mesmo, porque teve uma doença ali, aconteceu uma enfermidade, aconteceu um problema, uma morte ali, uma aqui, você falou assim, acabou. Não, meu querido, isso daqui, a Bíblia descreve essa vida como se fosse a relva, como nasce, vem o vento, já sai, já manda embora. Descreve a nossa vida como uma poeira. Ontem eu estava nascendo, hoje eu já estou com alguns anos. Ontem eu estava deitando e rolando nos campos, nos gramados. Hoje eu não estou deitando nem na cama direito, que já dói a coluna. É assim a vida. A coisa passa, mas daí a gente quer. Então, nós não conseguimos entender. Então, por que morre? Porque como você explica? Como explicar? Como entender? João Batista, um profeta, como o próprio Jesus descreveu, o maior nascido de mulher de todos os homens, sendo decapitado a mando de Herodes, de um cara que fez isso porque estava querendo adulterar com a sua cunhada. Um cara lá, um louco, mas a vida de um santo na mão de um pervertido. E Paulo sendo julgado e degolado a mando de Nero, outro doido. Nero com poder e Paulo sendo julgado. E mais ainda, que dirá o próprio Cristo, tendo que ter a sua vida, embora que ele fala, minha vida eu a dou, mas ter que ouvir de um Pilatos, que podia falar, não, eu liberto, prefere falar assim, eu lavo as minhas mãos, façam o que vocês acharem melhor. O Filho de Deus, como que se explica tudo isso? Como que se você quiser entender, sabe o que vai acontecer? Você vai desanimar, você vai desistir, porque não cabe na nossa cabeça, a não ser por algo. O que fazer diante dessas coisas então? O que fazer? Eu vou tentar ser mais rápido agora. O que fazer? E aqui eu vou para aquilo que a gente tem feito. O que fazer? É o que Isaías fez, é o que Pedro fez, é o que Paulo fez, é ver Jesus, é conhecer Jesus, é experimentar Jesus, é o próprio Asaf fala, eu quase desisti diante de tudo isso, até, versículo 17, por favor, eu quase desisti, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi
o destino dos ímpios. Então, eu comecei a compreender, comecei a perceber que não é, o elefante não é só a tromba, que o elefante não é só aqui, que o ímpio, a prosperidade do ímpio não é só assim, não é só carro, não é só viagem, não é só bagunça, não é só festa, que o justo não é só sofrimento. Eu comecei a ter uma percepção diferente, eu comecei a enxergar diferente, porque a primeira coisa que eu fiz foi conhecer o Senhor, foi ver, foi ter uma experiência. O que mais nós precisamos, por isso que eu estou falando aqui, esse é o ano de nós nos aproximarmos de Deus, esse é o ano de nós nos ajoelharmos e falar: Deus, o que vai ser desse mundo eu não sei, eu sei que eu quero me aproximar do Senhor. O que vai ser de tudo isso, dessas injustiças, dessas doideiras, o que vai ser diante de tudo isso que a gente não consegue entender? Eu não sei, eu sei que eu preciso do Senhor, eu sei que eu preciso me refugiar no Senhor, eu sei que eu preciso buscar mais a tua face, eu sei que eu preciso orar mais. Daí sabe o que vai acontecer? No ano que morreu o rei Uzias, nós vamos ver o Senhor, nós vamos ter uma experiência, nós como Paulo, nós vamos cair do cavalo e vamos ver as escamas saindo dos nossos olhos, e vamos ver o Senhor, vamos ouvir a sua voz falando: Marinho, Marinho, por que você está aí? Por que você está dormindo? Por que você ainda não começou a fazer isso? Por que você está desanimado? Por que você ainda está prostrado? Por causa de uma perda, por causa de um luto, por causa de porque perdeu o emprego, porque você está passando por essa dificuldade, por causa de uma enfermidade, por causa de um problema na família, por isso você está aí. Você agora vai começar a ter uma noção maior de tudo isso daí. Você vai tirar o foco do lado, do vizinho, do problema, do gigante, porque é quando nós nos deparamos com o Senhor, quando nós o enxergamos, quando Ele tira de nós as escamas dos nossos olhos e se revela a nós, nós enxergamos tudo diferente, e acontece algo maravilhoso, uma revelação real. Primeira coisa que acontece quando nós temos essa experiência, uma revelação real de nós mesmos. Versículo 21 e 22, por favor. Quando meu coração estava amargurado, e no íntimo eu senti inveja. Quando a gente se depara com um problema, quando a gente só fica olhando para essas coisas, o nosso coração fica azedo, a gente fica murmurando, a gente começa a ficar revoltado. Porque o outro tem e eu não tenho, porque eu estou sofrendo, porque é injusto, porque não merecia, o outro merecia. A gente começa a ficar, daí ele fala: agi como insensato e ignorante, minha atitude para contigo era de um animal irracional. Quando ele fala, porque ele está lá julgando Deus, ele está como juiz de Deus. Deus, não está certo isso, eu sou o santo, eu sou o justo, e o outro que prospera, eu sou o cara que te sirvo, e eu que fico doente, e o cara não fica doente. Eu sou o cara que devia receber as suas bênçãos, mas é o outro que recebe. Ele está falando assim, ele está numa posição de juiz, ele está falando: Deus, o Senhor não está fazendo da maneira correta. Mas a partir do momento quando ele se depara com Deus, ele começa a não olhar mais para Deus como um juiz, ele não olha mais para o vizinho, ele não olha mais para o ímpio, mas ele olha para si mesmo. Porque se tem uma coisa que uma visão de Deus, uma revelação de Deus faz, é revelar a nós mesmos. E é isso que tem faltado. Ele se depara e ele vê que o problema, na verdade, não é a prosperidade dos ímpios. Ele vê que o problema não é o vizinho, ele vê que o problema não é a injustiça. O problema é tudo aquilo que ele está sentindo, é o sentimento dele. E a partir do momento que ele deixa de ser juiz de Deus e passa a ser um adorador de Deus, a vida dele começa a mudar. Nós precisamos parar de pegar uma posição de juiz, de querer falar: Deus, por que fulano está? Por que fulano acontece? Por que acontece isso comigo? E nós precisamos só falar: Deus, Tu és santo, Tu és maravilhoso, eu preciso desesperadamente do Senhor. Foi a mesma coisa com Isaías. Você pega do capítulo 1 até o capítulo 6, Isaías está lascando a boca no povo: esse povo é pecador, esse povo não te merece, esse povo não sei o que. Quando ele vê o Senhor, ele
já não fala mais do povo, ele fala: ai de mim, que sou um pecador, os meus lábios são impuros. Sabe, o dia que nós tivermos um encontro com Deus, tivermos a revelação dele, a gente vai parar de falar dos outros, e a gente vai começar a orar, pedir misericórdia de mim, misericórdia de nós, porque é eu que preciso. Sabe, tudo isso que me revolta é porque eu sou orgulhoso, é porque eu sou cheio de mérito, porque eu acho que eu mereço tocar, eu acho que eu mereço cantar, eu acho que eu mereço pregar, eu acho que eu mereço o carro, eu acho que eu mereço, porque eu acho que eu sou bom. Nós não somos nada, nós não merecemos nada, foi a graça de Deus que nos alcançou. Se não for a Ele, não, o que seria de nós? Por isso que quando nós nos deparamos, você pega todas as pessoas que tiveram a revelação, a primeira coisa é se ajoelhar e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Passa, uma pessoa que tem a revelação de Deus, ela passa de ser murmurador, deixa de ser murmurador, deixa de ser juiz, e passa a ser um adorador. Ele passa a ser um intercessor, ele passa a ser: Senhor, eu preciso de Ti. Não é mas não é o carro do outro, eu não vejo mais, eu não olho para os lados. Depois que eu contemplo a glória, a majestade de Deus, eu não tenho mais tempo de olhar para o lado, eu não tenho tempo de ver o outro que acontece comigo, eu só quero ver o Senhor. Segunda coisa, quando nós nos deparamos com o Senhor, acontece uma revelação real dos fatos. Uma revelação real dos fatos. Aquilo que a gente não consegue perceber, que o homem natural não consegue perceber. O homem natural só vê a morte de um, a doença, só vê o carro do outro, só vê a bênção do outro. A gente natural é assim. Agora olha que o homem espiritual, alguém que tem uma revelação, olha como ele passa a enxergar. Versículo 17 a 20, por favor. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno, o Senhor os põe em terreno escorregadio, e os faz cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantas, olha aqui esse texto está falando, quando as pessoas, os ímpios, eles vão como se fosse Deus dando corda para eles. O Senhor que os coloca: não, vocês querem? Pode mandar banana para mim, pode fazer, pode aproveitar, curta aí. Vocês estão curtindo esses 100 anos? Fique à vontade. Vocês não estão querendo me conhecer, vocês não estão querendo receber a minha graça, vocês não estão querendo ser bondosos, vocês não estão querendo ajudar o próximo, vocês estão pensando só em vocês são egoístas. Pode fazer, são como um sonho, que vocês vai quando a gente acorda, vai ter um momento que vocês vão acordar. Quando te levantares, Senhor, Tu os fará desaparecer. Parece que o Senhor está dormindo, falando sobre o Senhor. Quando te levantares, Senhor. O Senhor está dormindo? Não, como se o Senhor estivesse dormindo, deixando esse pessoal aí, os ímpios. Mas vai chegar um momento que o Senhor vai acordar. A hora que o Senhor acordar, vocês brincaram bastante aí, já se divertiram. Agora eu vou exercer o meu juízo. Tu os fará desaparecer. Versículo 20. Meu querido, o que o salmista viu diante do Senhor, ele viu a eternidade. Ele viu: Asaf, calma, a conta não fecha só aqui, você está desesperado. Não é só aqui, cara, aqui é um sopro, essas lutinhas. Por isso que Paulo fala lá, Pedro, não dá, os nossos sofrimentos atuais, os nossos sofrimentos presentes, não dá para se comparar à glória que em nós será revelada. Não dá para se comparar. Nossa, teve um câncer, morreu, sofreu, teve essas pega a pessoa que você mais acha que sofreu, pega um justo que você fala: nossa, essa pessoa sofreu. A Bíblia fala que esse sofrimento não dá para comparar. Coloca numa balança. Não dá.
Não pesa o sofrimento com a glória que essa pessoa vai ter. Não, não dá. Até começa por tempo. Isso daqui foi um sopro. E a glória? A glória vai ser eterna. O que vocês, o justo, Asaf, você está falando que não valeu a pena você ser honesto, você ser santo, você se dedicar, você me adorar. Você não tem noção do que você está falando. Por isso que a hora que ele falou, Deus me perdoe, eu agi como um louco, eu não sabia o que eu estava falando. Por isso que se nós tivermos uma revelação de Deus, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que tem acontecido comigo. Eu acho que nunca na minha vida eu pedi tanto perdão para Deus, nem quando eu aprontava. Eu pedia até hoje. Eu chego, fico lá, perdão, Deus me perdoa porque eu tinha que orar mais, perdão porque perdão porque às vezes eu estou orgulhoso, perdão por orgulho, perdão por tudo, porque eu não posso, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, eu preciso ser mais santo, eu preciso te honrar, se nós nos depararmos com a glória de Deus, você vai se colocar diante dele, e você vai começar a chorar, você vai falar assim, Deus, olha o que o Senhor tem para mim, o Senhor tem uma glória futura. A palavra de Deus fala que nós vamos ser participantes da glória de Cristo. Aquilo que Deus deu e tem para Cristo, aquilo que Jesus conquistou com seu sacrifício na cruz do Calvário, Ele vai partilhar comigo e com você. Mas não vai ser 100 anos, não serão apenas algum tempo, não vai ser uma praia, não vai ser uma viagem, vai ser uma viagem eterna. Não vai ser viajar para a praia, você vai estar numa praia, você vai para a lua, você vai para outras galáxias, você vai fazer tudo, você vai ser rei e sacerdote, você vai ter uma posição em Cristo. E daí depois o que Asaf? E os ímpios? Nossa, os ímpios. E essa turma que achou que... E Nero? E o outro lá que decapitou... Já, vamos... A hora que o terreno deles está assim. Aí aqueles que brincaram, aqueles que todo mundo seguia. Calma, vai chegar. Agora, se a gente não tem certeza, será que é verdade? É porque nós não tivemos essa revelação. Por isso que eu estou aqui como pastor, só falando algo. Tudo isso que eu falo é para algo. Nós precisamos buscar a Deus e falar, Senhor, abre os meus olhos, eu preciso te ver, eu preciso te contemplar, eu quero ver a tua glória, eu quero ter a revelação de quem tu és, eu quero te conhecer, eu quero te ver como Isaías viu, eu quero te ver como Asaf viu. Agora, volto a falar, aonde que eu vou ver? Você pega, Isaías viu aonde? Isaías viu aonde? No templo. Asaf viu aonde? Até que entrei no santuário, no templo. A gente não vai ver não vai ver no Netflix, não vai ver no celular, não vai ver. A gente precisa entrar no templo. Eu sei que nós somos o templo. Entra no teu quarto em secreto, mas aqui também é um lugar da glória de Deus. A gente não tem prazer nem na igreja e nem no meu quarto. Ah, meu querido, você vai continuar vendo só o justo prosperar. Você só vai continuar vendo a enfermidade, você só vai continuar vendo o caos, porque ver a glória de Deus, desse jeito não vai ver. Agora só fala um negócio, se você estiver disposto a começar a entrar no santuário, a buscar a Deus, você vai ver a glória dele, e nada mais vai te abalar, nada mais. Porque a pergunta que eu faço, o quadro de Asaf mudou? Será que o vizinho dele, os ímpios, pararam de prosperar? Não, os ímpios continuam prosperando, as situações continuam. Os justos pararam de sofrer? Não, continuam sofrendo. A gente tem dificuldade, mas olha o que termina. Quem tem uma revelação real com Deus, acontece algo maravilhoso que eu falei na pregação passada, uma transformação, uma mudança de mentalidade e de atitude. Eu não fico mais, vou desistir, não vou, agora eu vou parar, estou desanimado, estou cansado, não vou, você viu o que acontece, perdi o trabalho, eu sei que essas coisas, não, nada me abala. Olha aqui que ele fala, versículo 23 a 28, por favor.
Contudo, olha só, a mudança de atitude, de postura, de tudo. Aquele quase parei, quase desisti por causa de tudo isso que aconteceu. Contudo, agora, depois dessa experiência, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Agora não tem perigo do meu pé escorregar, porque a tua mão direita está me sustentando, me segurando. Agora eu não estou vendo mais nada. A tua mão está me sustentando. 24. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honra. Tu me diriges com o teu conselho. Eu não entendo aquilo, eu fiquei tentando entender, mas era muito difícil. Mas agora eu não quero entender, eu deixo o Senhor me guiar, porque o Senhor sabe das coisas. Eu sou guiado pelos teus conselhos, eu não quero mais entender nada. Eu quero agora ser guiado pela tua sabedoria, pelos teus conselhos, porque o Senhor sabe, e o Senhor vai me receber com honra. A quem tenho no céu senão a ti? Ué, mas você não tem nada, cara, só o outro que tem. O outro prospera, o outro tem carro, o outro tem não sei o que, você não tem nada. Ué, não, mas depois que eu encontrei o Senhor, depois que eu tive a revelação, eu não preciso mais nada. Eu não preciso de mais nada. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. Não parece outro. Eu não preciso de mais nada. E eu agora não está olhando mais para o vizinho. Eu não preciso olhar para o vizinho. Mas o vizinho está prosperando. Não interessa mais que ele tem, que ele deixou de ter. E o vizinho está. Não interessa. Eu só quero a ti. Depois que eu contemplei a tua face, depois que eu vi que o Senhor é maravilhoso, depois que eu vi que o que me aguarda é aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. O que eu vi o que são esses dias de dificuldades, o que é um ano, o que é uma dificuldade, o que é uma enfermidade, o que é a morte. Nem a morte, nem as trevas, Salmo 139 fala, nem as trevas para ti são escuras, nem a morte para Deus a morte. Vencida foi a morte pela vitória, pela vida. É esse Deus, por isso que quem contempla não tem mais medo de morrer, não tem mais medo de escuro, não tem mais medo de nada, porque a minha vida está escondida em Cristo, está nele. A minha vida não é mais minha, a minha vida é dele. Agora a vida que eu vivo aqui, essa vida eu vivo pela fé no Filho de Deus. Essa vida é dele. Se ele quiser levar, ele leva. Se ele quiser deixar, ele deixa. Se ele quiser usar algumas situações, sofrimentos para me lapidar, para me preparar, para usar para a glória dele, ele pode fazer, contanto que eu esteja com ele esteja comigo. Meu querido, nada mais interessa. A quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Próximo. O meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Meu querido, tudo começa a ficar sem sentido. Não tem problema se o outro... percebe a diferença? Dá para perceber de alguém que teve encontro. Se você não tem, se você parece o Asaf do começo, se você está olhando para o que os outros tem ou para que você não tem, para os problemas, você não aguenta, você está pensando em desistir, está faltando o teu encontro com Jesus, está faltando uma experiência, está faltando os teus olhos serem abertos para a grandeza, para a maravilhosa graça dele, está faltando você realmente ser arrebatado, ele te levar até a presença dele. Mas eu quero dizer, nós estamos aqui e esse é o ano que nós seremos arrebatados. Esse é o ano que nós seremos arrebatados à presença dele, quer seja o arrebatamento verdadeiro ou o arrebatamento de experiência. Esse é o ano que nós veremos ele. Esse é o ano da morte do rei Uzias. Esse é o ano que nós teremos experiências maravilhosas com ele. Esse é o ano que nada mais, problema nenhum vai assaltar mais o meu coração, vai azedar, porque nada melhor, nada mais me importa a não ser o Senhor. Meu corpo pode fraquejar, eu posso ter problema,
mas Ele é a minha força, Ele sustenta o meu coração, Ele é a minha herança para sempre. Próximo. Os que te abandonam, os que desistem, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. O final daqueles que eu achava que estava por cima da carne seca, não, esses sim, hoje estão perdidos. Eu entendi que por mais que eu sofra, por mais que eu tenha um problema, eu estou seguro em Ti. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os Teus feitos. Aleluia. Ministério de louvor. Bom é o Senhor para o seu povo. Meu querido, cuidado para não desistir. Cuidado para onde você olha. Corta a iluminação aí, por favor. Nós estamos vivendo um tempo, como eu falei, de dificuldades. Muita gente, eu senti, talvez, muito provavelmente domingo que vem, eu vou falar sobre os 300 de Gideão, porque eu tenho sentido, no mesmo tempo que eu tenho sentido aqui se levantar um exército, eu tenho muito sentido às vezes um tempo de desânimo, um tempo de pessoas desistindo, pessoas, tá difícil, pessoas estão, vamos parar, tá complicado, mas Deus está chamando, o que Deus precisa, apenas de valentes. 300, com 300, olha o que Ele fez, Ele precisa de valentes. Eu não tenho dúvida que aqui está se levantando um exército de valentes, e o que Ele vai fazer é exército de valentes que conhece a sua glória, que teve experiência com Ele, que a hora que se deparar com situações, vai falar assim, olha, na frente ali, nós somos em 300, tem um exército de 100 mil, e aí? Tem problema, conosco está o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas e aí? Nós vamos ganhar, vamos para cima que nós vamos ganhar. Como? Na força do braço forte de Deus, não é no nosso braço. Nós estamos, eu sinto que nós estamos ganhando a guerra contra o coronavírus. Eu sinto mas está aumentando, é aquilo que eu falei, a gente tem visto, é profecia acima de profecia, e nós estamos, esses dias Natal chegou a empatar lá, os restaurados com os acometidos, mas agora já aumentou, mas não tem problema, nós vamos continuar clamando, não é? Eu sei que tem torcida dos dois lados, para mostrar que, não, nós vamos continuar. A palavra de Deus fala, clama a mim, eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, coisas que vocês nem imaginam. E é esse tempo de experimentarmos, de irmos, conhecermos o nosso Deus, nesse tempo mesmo, e nós vamos viver, não vamos retroceder. As células, tem dificuldade, ainda até não, nós vamos nos levantar, as células, nós vamos, se for com 3, se for com 2, se for com 5, nós vamos talvez viver com 3, com 5, o que não vivemos com 10, com 15, talvez seja o momento, talvez seja, por isso que eu falei, eu senti essa palavra dos 300, na reunião da célula, dos líderes de células que nós tivemos aqui, porque às vezes fica, não, o pessoal de sempre, às vezes o pessoal que, vai, não vai, chegou é a hora que quem quer vai, quem não quer, meus queridos, de alguma maneira é a hora de quem quer, é a hora de quem quer, é a hora de quem quer ver o Senhor, ver a glória, ver a face, e quem quer ver, vai ter que sair agora um pouquinho do natural, e ver, não, mas eu tenho, às vezes, não, nós precisamos ver, agora quem quiser ver, meu querido, daqui um tempo,
Daqui um tempo vocês vão me falar, daqui um tempo a cidade vai ver, daqui um tempo a região vai ver, daqui um tempo o estado vai ver, daqui um tempo realmente as pessoas verão o que Deus fez, não é o que Deus fará, o que Deus fez na tua vida, na vida da tua família, na tua célula, no teu ministério, no teu trabalho, nessa igreja. Eu não tenho dúvida, porque eu estou falando baseado na palavra de Deus, não é na minha palavra. Eu não sou nada, eu tenho menos que o estilingue, mas eu falo pautado na palavra do Deus Todo-Poderoso, e essa palavra é infalível, é fiel, e falando Deus, agindo Deus, mais uma vez e bem alto, agindo Deus, então você pode dar uma salva de palmas e colocar em pé.